Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Paulo Henrique Netinho na área. Um grande abraço aí, você que está chegando aí. A gente tem um espaço aqui para poder compartilhar a ideia, né? Para poder, nesse período de quarentena. Nós estamos gravando na quarentena, né, pessoal? Então, assim, importante a gente se manter ativo. Sejam bem-vindos aí a todos vocês. Podem compartilhar, né, essa aula, esse bate-papo. Que hoje nós vamos falar sobre feudalismo, né? Período importante da história, né, após a história antiga, início da Idade Média, né, então podemos dizer que é uma das divisões importantes que devemos estudar. Você que está se preparando para suas provas, você que vai se preparar nessa correria aí, né, pós-pandemia. Então, assim, imagina que você vai precisar de toda a ajuda possível. Então vamos lá, vamos falar sobre feudalismo sem mais demoras. Vamos falar sobre esse período importante que vai da queda de Roma, do Império Romano Ocidental, né, que seria do século V ao século XI, né, e com isso você teve as invasões dos bárbaros, o sistema feudal, a expansão do islamismo, né, a descentralização, que foram os aspectos importantes do que nós chamamos de Alta Idade Média, que nós vamos falar dela daqui a pouquinho. E sobre a Baixa Idade Média, que vai do século XI até o século XIV, que vai trazer o aumento populacional daquela sociedade, renascimento do comércio urbano, peste negra, fome e cruzadas. Lembrando que, quando eu falo de Idade Média, Idade Medieval, seria a condição do homem, do cidadão europeu. Tá? Então, não quer dizer que só isso aconteceu nesse período. Você está falando de 10 séculos. Né? Houve outras mudanças no mundo, mas especificamente vamos estudar sobre essas mudanças na Europa. Antes de falar disso, né, vamos falar sobre a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo e a tomada de Constantinopla, que vai ser a queda do Império do Oriente. Então, falar primeiro sobre a queda do Império do Ocidente e falar sobre um termo muito pejorativo que os pensadores renascentistas deram a esse período que seria a Idade das Trevas. Porque eles alegavam, né, os pensadores renascentistas, eles alegaram que houve um atraso do desenvolvimento científico e cultural da Europa nesse período, em que a Igreja Católica dominava as ações culturais e sociais. Porém, não houve um atraso, houve inovações, houve mudanças, né, principalmente nas técnicas agrícolas, na arte, na arquitetura, por exemplo, os vitrais maravilhosos que foram construídos, que foram desenhados, né? Eram os vitrais, por exemplo, das igrejas que se contava a história bíblica, porque muitos camponeses não sabiam nem ler nem escrever, então foi uma parte importantíssima da história, né? Essa arquitetura dos vitrais das igrejas. Lembrando que a igreja era o principal centro, né, do desenvolvimento do teocentrismo, né? Ou seja, Deus seria o centro de tudo. E o eurocentrismo também que se praticava na época, que seria a Europa ao centro do mundo. Ou seja, a gente pode observar, por exemplo, né, nos mapas, alguns mapas, né, voltando para a questão geográfica, por exemplo, o mapa, a cartografia de Mercator, por exemplo, que coloca os países europeus enormes, né? Ou seja, a França é enorme, Reino Unido é enorme. E quando a gente for ver, quando a gente for estudar isso gradativamente sobre isso, a gente vai ver que não é nada disso, né? Você tem países lá que é menor do que o Rio de Janeiro. Então, isso se pregava a Europa no centro do mundo, o eurocentrismo. O que acontecia no mundo além desse período medieval, né? Dessa formação do feudalismo, que nós vamos ver? Estava rolando também sociedades, né, que até mais antigas, que estavam acontecendo importantes situações, né, e inovações também. Ou, por exemplo, você tinha sociedade chinesa e japonesa, né, naquela parte um pouco mais fechada da Ásia, né, o shogunato, você tinha avanços na medicina oriental, você tinha a formação do budismo, expansão do islamismo, enfim, estava acontecendo muita coisa no mundo naquela época, mas, né, a Europa chamava um pouco mais atenção em relação a isso, mesmo porque você tinha aí uma série de conflitos acontecendo. Nessa transição do mundo antigo para o mundo feudal, nós vamos ver o seguinte, que houve uma invasão, ou invasões, melhor dizendo, né, para que
esse Império Romano do Ocidente entrasse em declínio. Mesmo porque, como é um império muito grande, muito extenso, ficava difícil você dar proteção militar, né, para todas as regiões. O grande problema dos impérios, né, justamente é quando você não consegue proteger o seu território. Então, começa uma coisa meio que pacífica desses povos que eram chamados de bárbaros. Por que povos bárbaros? Porque eles não faziam parte da cultura greco-romana. Lembrando que é o Império Romano que absorveu a cultura grega. Só que esses países tinham as suas culturas, eram politeístas, né? Também agricultores e também pecuaristas, ou seja, você só tinha esse setor econômico na época. Então, nesse caso, você vai ter esses povos começando a ocupar pacificamente algumas regiões do Império Ocidental. Só que o grande problema veio justamente com as invasões mais violentas, ou seja, os povos hunos, que eram mais violentos, começaram a causar grandes problemas com saques violentos em territórios romanos, o que foi causando medo e terror para aquela sociedade na época. E aí eu vou trazer alguns nomes importantes para vocês, sendo que um vai ser crucial para a formação do feudalismo. Você teve vários povos bárbaros nessa época. Você teve os bretões, você teve os saxões, os visigodos, os ostrogodos, lombardos, germânicos. Mas os francos, esse que está em amarelinho aí, no seu mapa, ele foi o mais importante para a formação do feudalismo. Os povos francos, né, que hoje seria a atual França e uma parte da Alemanha, seriam as origens dos impérios merovíngios e carolíngios, ou seja, daí nasce o rei Carlos Magno, né, que seria a formação dos primeiros feudos, e a primeira formação cristã, né, especificamente, quando começa esse amplo domínio cristão, né, nessa parte da Europa. Então, tu imagina que a partir daí, o cristianismo, que é o maior legado, sem dúvida nenhuma, de Roma, começa a ser colocado em prática suprema na sociedade, né, naquela sociedade. Bom, falando sobre essa característica dos povos bárbaros, nós vamos entender o seguinte. Começa a entrar nessa questão da Alta Idade Média. E como eu falei para vocês, né, a Alta Idade Média seria o período em que as invasões bárbaras, de forma violenta, começam a causar pânico na sociedade. Então os camponeses, com medo, eles começam a sair das suas cidades romanas e procurar abrigos nas propriedades privadas. Procurar abrigo e proteção, lógico, né, e trabalho aonde para quem pudesse oferecer o mínimo de segurança, já que eles, em suas cidades, poderiam ser atacados a qualquer momento. Então, esses camponeses começavam a buscar esses proprietários de terra. Então, eles saíam das suas cidades, né, que poderiam ser atacadas, né, e buscavam proprietários de terras que pudessem oferecer terra, moradia e segurança. E eles, em troca, iriam pagar seus impostos e parte da sua produção. Começa um processo de uma troca de favores que seria crucial para a formação da sociedade feudal. E aí nasce dois termos, a suzerania e a vassalagem, os suzeranos e os vassalos. Os suzeranos e os vassalos, para você entender, os suzeranos e os vassalos eles tinham igualdade em termos de poder. Os suzeranos ofereciam as terras, os vassalos ofereciam o apoio militar. Por quê? Você tinha aquele problema. Não era uma coisa exclusiva dos povos romanos serem atacados. Qualquer um podia ser atacado. Desde que o mundo é mundo, sempre teve essa necessidade humana, né, de se tomar o território do outro. Então, nesse caso, os suzeranos eles tinham as terras e os vassalos eles criavam pequenos exércitos que serviriam para colocar, né, a favor do suzerano caso ele seja atacado. Então, era uma troca de favores igualitária. Quem se lascava de verde e amarelo aí eram os servos, ou seja, o pobre, o trabalhador. Isso não é de hoje, né, pessoal? Já vê que isso aí já faz muito tempo. Então, esses servos, esses trabalhadores da terra, eles que eram mal remunerados e pagavam altos impostos, eles eram praticamente os caras que faziam a economia girar. Porque, além do seu trabalho, eles contribuíam com o pagamento das taxas, dos impostos. Então, o pobre sofria. Era muito difícil ser pobre. E ainda mais que, nessa sociedade, você não tinha
uma evolução social. Então, pobre, nascia pobre e morria pobre. Nascia nobre, morria nobre. Tem um filme muito bacana, você que gosta de filme, e principalmente de filmes antigos, que é Coração de Cavaleiro. Veja esse filme, né? Coração de Cavaleiro, infelizmente o ator Heath Ledger, né, faleceu, mas é um filme muito, muito bacana, que tem a sua comédia, né, mas assim, consegue falar bastante dessa sociedade feudal. Na verdade, nós temos vários filmes que falam sobre isso, né? Tem uma série muito legal na Netflix também, chamada The Last Kingdom, que é muito bacana e fala sobre essa sociedade feudal. Bom, os servos trabalhadores da terra, eles tinham 3 impostos, que eram os principais impostos a serem pagos na época, que era a corvéia, que era um determinado período, né, do ano, você tinha que trabalhar gratuitamente para o seu senhorio. Né? Então, assim, você tinha que perder alguns dias, né, de trabalho grátis para o seu senhorio. Isso era combinado. E muitas das vezes você acabava passando fome, porque você não ganhava, né? Você não tinha como produzir para você. Então você tinha que produzir só para o seu senhorio. Então você passava o pão, literalmente, que o diabo amassou. Tânia, seria a obrigação de ceder parte da sua produção. Você tendo, não tendo, sendo produção boa, sendo produção ruim, não interessava. Você tinha que dar e ponto final. Tanto que os cobradores de impostos da época eram as pessoas mais odiadas, né, daquele sistema. Eles eram cruéis, faziam uma servidão praticamente eterna, né? Lembrando que esse período desse serviço seria essa questão da servidão, os servos, né? Ou seja, muitas das vezes gerações, filho, neto, eles tinham que pagar dívidas de servidão, por caso aquele trabalhador, aquele servo, não conseguisse pagar, ou seja, os seus entes queridos teriam que pagar por um determinado período e até mesmo a vida toda, como pagando o preço, né? Porque não conseguia, por causa desses impostos também, que eram muito altos. E a banalidade, o pagamento para pagar equipamentos do senhorio. Você tinha os arreios, né? Por exemplo, as colhedeiras, que eram instrumentos que, às vezes, né, as ferramentas, né, para agricultura, para cultivo, que você, às vezes, tinha que pagar para o seu senhorio também. Então, a relação de vassalagem do rei com seus nobres surgiu, essa relação aí que nós estamos vendo, sucerania e vassalagem, surgiu no Império Carolíngio, aquele que nós vimos, de Carlos Magno, 800 depois de Cristo. Certo? Beleza. Show de bola? Então é isso, tá? Vou voltar mais vídeos para vocês daqui a pouco. Fique ligado aí que a gente vai falar mais sobre o feudalismo. Grande abraço!